Amém, meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia. Paz do Senhor Jesus para você nesta manhã. Deus abençoe sua vida, te guarde, te proteja. E o nome dele, que é digno de toda honra, de toda glória, seja sempre manifestado sobre nossas vidas, minha irmã e meu irmão. Amém? E aí, amanheceu mais um dia e o Senhor nos concedeu o fôlego de vida. Graça imerecível, como eu sempre falo, eu não mereço nada. Porque quem somos nós? Quem é eu? Quem é você para merecer alguma coisa? Mas louvado seja Deus, porque a misericórdia, a graça e a bondade dele, meu irmão, minha irmã, nos alcançou. Quando eu digo meu irmão, a minha irmã, eu quero crer que nós somos filhos do mesmo Pai, né? Que é o Deus que está no céu, todo-poderoso, aquele que no princípio ele era, hoje ele é e no futuro ele será Deus, né? Gosto sempre de enfatizar, deuses tem um monte, mas Deus só tem um, o grande eu sou, né? Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Deus que tudo pode, ele é o Deus que dá ordem, como no dia de hoje, porque a palavra do Senhor vai dizer que os ventos quando pedem para soprar, a Bíblia diz que os ventos vão ao céu pedir permissão para ele, se quer que sopre para norte, se quer que sopre para sul, para leste ou para oeste. Não conheço nenhum outro Deus que tenha esse poder, senão o grande eu sou. O Deus que é Pai meu e seu, que é Pai do nosso Jesus, que é o Deus Filho e é Pai do Deus Espírito Santo, porque se não fosse esse Espírito Santo Consolador na minha e na tua vida, o que seríamos de nós, né? Louvado seja Deus por essa exaltação que só Ele é digno de ter. E aí, queria trazer uma meditação para mim e para você nesta manhã, sexta-feira, dia 29 de março de 2024. Hoje se comemora a ressurreição de Cristo. E eu pergunto para você, e aí? Você já nasceu de novo como Cristo Jesus? A palavra do Senhor vai dizer ali no livro de 2 Reis, no seu capítulo 18, a partir do versículo 17, se eu não me engano, a seguir, ou 17 ou no 21 ali, que Elias, quando reúne o povo de Israel, faz uma pergunta para eles e diz: até quando vós vai ficar cocheando em dois pensamentos? Por que Elias estava falando aquilo? Porque horas o povo daquela época adorava ao Deus Todo-Poderoso, ao grande, ao único que é digno de honra e de glória, mas horas eles adoravam aos deuses de Baal. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia tem muito deus de Baal que as pessoas continuam adorando, mas Elias, se tivesse aqui nos dias de hoje, falando com os acabes da vida dos dias atuais, que profanam o templo do Senhor, e ele perguntaria e diria assim: até quando vai ficar cocheando em dois pensamentos? Você vai adorar ao Deus do céu, que faz descer fogo do céu e consome a madeira molhada, mesmo estando molhada, encharcada? Ou você vai adorar a deuses que nem com a madeira seca não consegue acender o fogo? Louvado seja o Senhor por esta palavra. E aquele povo, a Bíblia diz que aquele povo ficou da mesma forma que estava, cocheando em dois pensamentos. Por que eu estou falando isso? Porque mais um ano se passa, mais uma comemoração se faz acerca daquele que João 3,16 vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu pergunto para mim e para você, qual a vida você tem buscado? A vida eterna ou a vida passageira? O povo de Israel naquela época, eles não sabiam o que buscar. Por isso que o profeta Elias usa essa expressão para eles, né? Até quando cocheará a voz em dois pensamentos? E o Senhor nos oportuniza mais esta manhã
a fazer essa reflexão, porque mais um ano se comemora a sua ressurreição, 2000 anos já se passaram a mais, né? De quando teve esse fato pela primeira vez, quando ele venceu a morte naquela crucificação e ao terceiro dia ressuscitou. E aí eu queria deixar uma meditação para mim e para você. E aí, quando nós vamos ressuscitar em Cristo Jesus? Quando de fato a gente vai assumir um compromisso com Ele? Porque muitas das vezes a gente segue, é curioso isso, né, irmãos? Nada contra, né? Cada um faz o que quer da sua vida, né? Mas como tem uma inversão de valores, né? Por exemplo, né? As pessoas seguem a deuses que são os seres humanos de hoje, né? Nas redes sociais, as pessoas têm... Você pega um artista, você pega uma pessoa conhecida, e aí você vai ver, ela tem 2.000 seguidores, 20.000 seguidores, 40.000 seguidores. Mas aí você pergunta para essas pessoas, que a maioria delas que seguem aos deuses literalmente de Baal, que são os seres humanos, né? Você segue ao verdadeiro, o verdadeiro merecedor de ter todas as curtidas, todos os likes? Porque ele é merecedor, irmã. Não é Maria, não é Padre Inciso, não é Santo Antônio, não é o pastor, não é o Buda, não é o ancião, não, é Cristo Jesus. Ele é o seguidor, ele é o verdadeiro merecedor de que eu e você, a gente faça todas as curtidas, todos os likes, que a gente recomende ele para as pessoas, como eu estou recomendando para você nesta manhã. E ele nos dá a oportunidade neste novo dia de refletir. E aí eu deixo uma pergunta para mim e para você. Quem você tem curtido? Quem você tem seguido? Você tem seguido a Trindade, é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo, que merece todas as curtidas, todos os likes, porque ele sim, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, é o único que nos dá, pela sua misericórdia, coloca a vestimenta a qual eu estou usando, me dá essa fala a qual eu estou falando, me dá a visão a qual eu estou me olhando aqui, você vai me ver também, recíproco também é com você tudo que eu falei. Então, se você está de pé agora, nesta manhã, e vai ouvir a minha voz e vai ver esse vídeo, é porque Ele permitiu que você visse. Não são as pessoas que são seguidas, né? Nem os deuses de Baal que tem nos dias atuais, né? Então, eu só conheço 3 que é digno disso, da gente curtir, da gente dar like, da gente recomendar. E eu recomendo, eu curto e compartilho. Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso e o teu Espírito Santo, né? Ou na ordem, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Porque eles são dignos de serem compartilhados, de serem curtidos. Olha, irmãos, nós estamos vivendo uma época onde eu estava vendo uma pesquisa falando acerca de casamentos. E tem tudo a ver com o que eu estou falando, tá? Porque não seguem, não curtem Cristo Jesus. Porque se seguissem e curtissem, a pesquisa seria diferente. A pesquisa estava falando acerca de casamentos. Estava falando que por volta até o ano de 2019, mais de 1 milhão de pessoas se casavam. Só que depois da pandemia para cá, caiu essa quantidade de casamentos, veio para 940 mil. Só que até então, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mais de 1 milhão, 940 mil caiu, tranquilo, pandemia, dificuldades financeiras, enfim, né? Muitas pessoas ficaram doentes, né, psicologicamente falando. E só que aí, desses 940 mil casamentos que são feitos, pasmem os números, porque não seguem, não compartilham e não curtem Cristo Jesus, Espírito Santo e o Deus Todo-Poderoso e todas as maravilhas que Ele faz. 25% da pesquisa relatou que 25% de toda a pesquisa, aí o percentual, 25% de homens que casam com mulheres, 33% de homens que casam com homem, 22% de mulheres que casam com homem e 37% de mulheres que casam com mulheres.
Mas sabe por que que isso tem acontecido, meu irmão e minha irmã? Porque não seguem, não dão like e não compartilham Cristo Jesus. Porque se seguissem, desse like e compartilhassem, iam entender diferente, os números iam ser diferente e a ordem da vida seguiria como desde o princípio. Porque para que eu estivesse aqui, para que você estivesse aí me vendo, precisou de um pai, um progenitor e uma progenitora, uma mãe. Até porque duas mães não geram filho, dois pais não geram filho. Agora um pai e uma mãe geram filho. Então se seguissem e compartissem e dessem like para Cristo Jesus e para tudo que está escrito na tua escritura, com certeza o mundo seria diferente. Nós não teríamos as aflições que temos, não teríamos dor, como a própria Bíblia diz, não teríamos dor, não teríamos pranto e não teríamos ranger de dente, né? Não teria o ladrão assaltando as pessoas nos pontos de ônibus, não teria os corruptos roubando o pobre, não teria nem o pobre, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele é dono do ouro e da prata, né? Mas infelizmente, como as pessoas preferem cochear em dois pensamentos, servir a deuses de Baal que não podem fazer nada disso do que eu falei, a gente tem esses números muito tristes, né, irmãos? Que a gente possa refletir, compartilhar, curtir, indicar e seguir o verdadeiro digno de toda honra, de toda glória, que é Cristo Jesus, né? Na presença do seu Deus Pai, né? Representando o Deus Pai. O Espírito Santo Consolador que me consola, que te consola todos os dias, irmão. Porque se não fosse essa presença, esse Deus maravilhoso, né? Que dá a chuva, né? Como a Bíblia diz, dá a chuva a chuva temporã no tempo certo, porque a palavra temporã deve ser isso, né? No tempo certo, né? Um Deus que, olha aí, há 10 dias atrás, aí, em média, 5, 10 dias atrás, nós estávamos com um calor insuportável, 30 graus de manhã, mas ó, já estou aqui de blusa nesta manhã, porque ele deu uma refrescada na terra. Que outro Deus faz isso, irmão? Que outro Deus? Eu convido você, eu faço um desafio, você que não segue a esse Deus, não sei por que motivo, né? Porque todo ser humano deveria seguir a esse Deus, porque só existe um. Mas eu convido você que não segue o Deus verdadeiro, você que não crê no Jesus verdadeiro, né? Clama seu Deus aí, como aquele povo clamava, aqueles profetas clamavam. E quero ver se o seu Deus, né, a pessoa que não segue ao Deus verdadeiro, consegue fazer alguma coisa. Põe um palito ali, né? Põe um palito ali de um pedaço de madeira aí na sua casa. Faça o convite com você, lança o desafio. Faz que nem Elias. Elias, quando está falando isso para aquele povo, ele convoca os 400 profetas de Baal, e mais os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas que tinha de um outro povo lá, e lança o desafio para eles, né? Elias manda eles fazer uma fogueira, e manda primeiro eles clamarem. Fala assim, nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar vocês, como vocês são em número maior, eu vou deixar vocês clamarem aí os deuses de Baal de vocês, e depois eu vou clamar o meu Deus, aquele a qual o Deus quiser descer fogo do céu. Então esse é o verdadeiro Deus, né? E para quem conhece a história, para quem eu vou contar, para quem não conhece, para quem conhece vai só relembrar, mas para quem não conhece, a palavra do Senhor vai dizer que eles clamaram e ficaram ali clamando, o primeiro profeta, o segundo, até os 950 profetas de Baal, e nenhum fogo desceu. Elias, ousado como era, sabia o Deus que ele tinha, ele sabia que o Deus que ele tinha podia fazer milagre na vida dele. Ele mandou pegar aquela fogueira que ali estava e ainda falou assim, ó, pega cântaros de água aí, ó, enche de água, pode molhar, encharca bem a madeira, pode molhar ao redor, encharca bem, que eu vou mostrar para vocês o que faz o meu verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A palavra do Senhor vai dizer que quando Elias faz isso, molha tudo, ele começa a clamar o Deus do céu, e ali os zombadores estavam ali zombando, achando que Elias não tinha o Deus verdadeiro, e a Bíblia diz que desceu o fogo do céu e consumiu aquela madeira mesmo encharcada, né? Então, ou seja, eu lanço um desafio para você que não crê nesse Deus, né? Espero que você que me ouça,
né? Creia no mesmo Deus que eu creio, que é esse Deus que faz descer fogo do céu. Mas ainda assim, se você não acreditar, então pega aí, coloca um pedaço de madeira aí na tua casa aí, não precisa nem molhar não, coloca ela seca mesmo. E clama ao Deus que você serve e vê se ele consegue fazer descer fogo do céu. Agora eu lanço um desafio. Se você clamar o grande eu sou, que está lá no céu, que pode todas as coisas, que no princípio estava com o filho dele no céu e disse assim, ó, e no princípio ele era o verbo e o verbo se fez carne, ô glória. Esse Deus ele vai fazer com que essa madeira aí que você colocar na tua casa aí, ela se acenda, o fogo se consuma e o nome dele seja glorificado. Então, que nós viemos refletir, né? Nessa manhã, o Senhor nos convida numa reflexão, como é a comemoração da ressurreição dele, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Que você possa refletir, né? Em que pensamento que você está. Se você está num pensamento que agrada ao Senhor, ou se você está num pensamento que só se agrada, como aquele povo estava, cocheando em dois pensamentos, né? Então que nós venhamos meditar nesta manhã, porque o Senhor nos permite mais um dia para essa reflexão, para que a gente possa despertar, entender e saber que só Ele pode todas as coisas, só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, só Ele tem esse poder, para que, quem sabe, né, um dia, porque só depende de nós possamos dizer assim, ó, que nós e a nossa casa servimos a um Deus que tudo pode, que faz todas as coisas, né? Então que você possa, meu irmão, minha irmã, refletir sobre isso, né? E se você está cocheando em dois pensamentos, ou se você está como Elias, né? Que estava firme num pensamento só conectado com o céu conectado com ele, e todas as vezes que Elias clamava ao Deus soberano do céu, o Senhor ele respondia sobre a vida dele. Então que você também possa clamar esse Deus, para que Ele possa responder sobre a tua vida e lembrar que Cristo Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, para que nós dessemos like para Ele, dessemos curtida, que nós compartilhássemos Ele e nós indicasse Ele para as outras pessoas, assim como eu estou indicando para você, tá? Você ainda que não conhece esse Cristo maravilhoso, eu convido você, né? Medita na Escritura, não é igreja, né? Não é igreja. Igreja é só um complemento, é só um lugar de adoração, até porque igreja tem que ser eu e você, né? Mas eu convido você, medita nas Escrituras, pede para Deus dar discernimento e entendimento para você, para que você não fique igual aquele povo cocheando em dois pensamentos, mas se entregue os seus caminhos a Ele, porque Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E aí Ele diz assim, olha, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, ou seja, o que eu entendo? Não precisa mais de intermediário. Não precisamos mais de intermediário. Agora o diálogo pode ser direto, né? Com o Deus Pai, né? Que através do Deus Filho, através do Teu Espírito Santo. Então não precisa quarteirizar o serviço, né? Pedir para alguém, alguma outra pessoa, alguma outra divindade interceder. Não, peça só para o Espírito Santo Consolador, né? Ó, o próprio Jesus diz assim, ó, e toda vez que quiseres orar, né, para falar com teu Pai, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que te ouve em secreto, né? Então é Ele, né? Ele nos ouve em secreto, Ele me ouve, Ele te ouve. E quando a gente ora a esse Deus que ouve em secreto, esse mesmo Deus que está aqui, me vendo nesta hora, aqui nesta manhã, trazendo essa palavra de meditação para mim e para a tua vida, e sabe o que se passa dentro do meu pensamento, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente, é o mesmo Deus que quando você estiver vendo esse vídeo, o que estiver passando na tua mente, Ele também está lá de cima esquadriando seus pensamentos e ó, sondando o coração. Amém? Que o Senhor fale mais, o Espírito Santo do Senhor fale mais ao teu coração, que Ele possa te guardar, Ele possa te proteger e possa fazer você sair do cochear de dois pensamentos e andar em um pensamento só. E é o pensamento da espera da morada, da vinda do Senhor naquele grande dia, porque a palavra vai dizer que esse mesmo que ressuscitou ao terceiro dia, que se comemora hoje a sua ressurreição, a Bíblia diz que um dia Ele virá com grande poder e glória sobre os céus, e assim como eu estou olhando para esse céu agora, todo olho
A Bíblia diz que todo olho o verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só Ele é Deus, sobre céu e terra, né? Que eu e você, quando Ele vir, porque Ele disse que quando Ele vier, Ele vai vir para buscar a igreja dele, lavada e remida no sangue dele, aquele sangue carmesim que foi derramado naquela cruz, para apagar os meus e os teus pecados. Você possa estar na posição de Ele olhar lá de cima e o seu corpo ser transladado junto com Ele para os altos céus, e não que você esteja na condição daquele que vai se arrepender de não ter seguido Ele. Amém? Que o Senhor possa tirar você de um cochear de dois pensamentos e colocar só num pensamento só. E qual é, Wagner? O pensamento que Cristo é o Senhor e sem Ele a gente não é nada, tá bom? Deus abençoe, guarde e proteja a sua vida. A paz do Senhor, um bom feriado, uma boa Páscoa para você. Deus abençoe a sua vida. Tudo de bom, a paz. Tudo de bom, Deus abençoe. Fica com Deus.